Olá, está no ar o Ouro Fino em Campo, o programa da Ouro Fino Saúde Animal, empresa que leva soluções e conhecimento para você do campo. Hoje tem quadro em discussão e o assunto é produção de silagem com o uso de inoculantes. A gente abre essa edição com o protocolo reprodutivo da Ouro Fino Saúde Animal, indicado para vacas solteiras. Afinal, a gente está nessa pré-estação de monta. Vaca solteira é sinal de prejuízo para a fazenda. São diversos fatores, alguns nós conseguimos detectar e alguns não. Mas o grande prejuízo da vaca solteira, dela se tornar solteira, é que ela fica um ano sem te dar um bezerro, você perde um bezerro nesse ano. Para essa categoria animal com reduzida fertilidade, o descarte acaba sendo a primeira opção. Mas caso o produtor precise manter essas fêmeas no rebanho, a IATF pode ser uma alternativa para dar mais uma chance da vaca emprenhar. Pode ser um recurso sim para ela emprenhar novamente. O protocolo é bem similar ao de vacas paridas. A grande diferença é que nós adicionamos uma dose de prostaglandina de sincrocil no começo do protocolo da vaca solteira. O protocolo de IATF indicado pela Ouro Fino Saúde Animal para vacas solteiras funciona assim. No dia 0, aplique 2 ml de sincrodiol e 2 ml de sincrocil mais o sincrogeste intravaginal. No dia 8, aplique 2 ml de sincrocil, 1 ml de sincrocp, 1 ml e meio de sincro-ECG e retire o dispositivo. Após 48 horas, insemine o animal. Uma outra alternativa para tentar melhorar os índices é a utilização do Sincroforte no momento da IATF. O que nós temos observado é que ele pode promover o incremento de 5 até 10 pontos percentuais no resultado da IATF. E qual que é o papel dele dentro desse protocolo? Que tipo de ação ele vai ter? O Sincroforte ele pode melhorar a formação do corpo lúteo, que é a estrutura responsável pela manutenção da gestação no começo da prenhez. Pausa para o intervalo. A seguir tem quadro em discussão e o assunto é produção de silagem. Não saia daí, a gente volta já já. Com a ractopamina da Ouro Fino, seu suíno vai valer mais do que pesa. Ractosuin é bom negócio na terminação. Possibilita melhor conversão alimentar, mais carne magra e carcaça de qualidade. É resultado comprovado e mais valor por quilo de suíno abatido. Ractosuin, o aditivo nutricional absoluto. O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Ouro Fino Saúde Animal, reunindo na mesma formulação 2 princípios ativos, a ivermectina e o sulfóxido de albendazol. Único no mercado de endectocidas, o Evol age em todas as formas e fases dos vermes, além de controlar bernes e carrapatos. Evol, a marca da evolução dos endectocidas. Proteja seu rebanho com o melhor endectocida. Proteja com Master LP, a ivermectina 4% da Ouro Fino Saúde Animal. Master LP combate parasitas internos e auxilia no controle de parasitas externos, proporcionando produtividade. Retenção de receita não obrigatória. Eficiência é com Master LP. Leite é bom com tudo, leite com o que quiser, com bolos, cereais e frutas, pão, chocolate, café. Leite é bom com tudo, prepare já sua receita, a qualquer momento, a qualquer hora, beba leite, beba. E pra você, leite é bom com o quê?
Ouro Fino em Campo está de volta com o quadro em discussão e a gente vai falar sobre produção de silagem. Estamos recebendo e estreando aqui no Ouro Fino em Campo a médica veterinária Janielen da Silva. Janielen, muito obrigada, seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, Juliana, olá aos telespectadores, obrigada, é um prazer estar aqui participando do Ouro Fino em Campo. Janielen, vamos começar, porque pergunta que a gente recebe praticamente todos os dias aqui no nosso programa. Por que usar um inoculante ali para fazer a silagem? Então, Juliana, é o seguinte, para a gente entender o porquê da utilização dos aditivos, nós temos que entender que basicamente existem dois tipos de bactérias em uma silagem. Certo. As bactérias que são benéficas ao processo de fermentação são boas e que utilizam os nutrientes para produzir substâncias que são benéficas ao processo, que são os ácidos. Okay. Então, quando você acidifica uma silagem, ela fica com qualidade. A principal substância é o ácido lático. É ele que faz com que a silagem conserve os nutrientes presentes. E existe um outro tipo de bactéria que são as maléficas, que são as deterioradoras. Elas utilizam os nutrientes que estão na silagem, só que elas não produzem substâncias que conservam o material. Por exemplo, o exemplo dessas bactérias é os clostrídeos. Os clostrídeos utilizam os nutrientes, produzem um ácido que às vezes até inibe o consumo da vaca, certo, né? Levam a perdas né, no silo e prejuízos econômicos aos produtores. Então, o que acontece? Quando a gente adiciona um aditivo, o aditivo contém essas bactérias benéficas. Então, consequentemente, a gente está aumentando o número dessas bactérias na silagem. Essas bactérias aumentam a produção de ácido lático, reduzem o pH da silagem e, consequentemente, inibem o crescimento daquelas bactérias indesejáveis. E a gente já viu até reportagens que a gente mostrou que acaba acelerando, né, o processo de fermentação. Sim, acelera o processo de fermentação, melhora a acidificação da silagem e, consequentemente, os animais têm um consumo melhor. E qual o momento ali do processo da silagem, da fabricação dela, que é usado o inoculante, o aditivo? Certo. Depois que você pica a planta, por exemplo, uma planta de milho, depois que você faz a picagem, você faz o processo de inoculação. Você pode utilizar para isso uma bomba costal, okay, né, que você aplica em todo o material, na dosagem correta. Ou existem máquinas que já têm dispositivos específicos para a inoculação durante o processo de ensilagem. Ok. Bom, a boa parte dos nossos produtores acaba fazendo a silagem com grão de milho, né? Qual o inoculante que eles podem usar? Então, Juliana, a silagem de grão úmido de milho, né, que é assim chamada, ela tem um problema que em condições naturais ela tem o crescimento daquelas bactérias indesejáveis que a gente mencionou, certo, que são os clostrídeos. Então, o que acontece? Se você deixar ela sem um aditivo, existe uma chance muito grande de crescerem essas bactérias que não são boas. Essas bactérias vão consumir os nutrientes, produzir aquele ácido butírico que eu falei, que não é uma substância legal, e aí as vacas vão reduzir o consumo e os clostrídeos até mesmo podem causar doença para a vaca. Então, consequentemente, quando você adiciona um inoculante que aumenta o ácido lático, né, você reduz a chance dos clostrídeos crescerem na silagem de grão úmido. Nesse caso, a gente recomenda o Silosol VMC. Ele é um aditivo novo, né, lançado recentemente. Sim. E ele tem 3 cepas de bactérias produtoras de ácido lático. Inclusive, uma dessas cepas, que é nova, é a Lactobacillus lactis. É uma cepa que produz, além do ácido lático, uma substância que mata o clostrídio, né? Então, ela é específica para reduzir o clostrídio na silagem. Então, quando você utiliza o aditivo, você está produzindo uma silagem de grão úmido com uma qualidade higiênica melhor e as suas vacas vão ter um melhor consumo e produção.
Tá vendo, produtor? Anota então essa dica aí para você aplicar usar na produção da sua silagem. Agora, a gente falou do grão úmido de milho, só que todo dia a gente também recebe pergunta de gente querendo fazer silagem com folha de mandioca, com capim. O Silosolv MC também é indicado? O Silosolv MC ele pode ser utilizado para qualquer tipo de silagem, né? Para silagem de milho, para silagem de capim tropical, né? Para silagem de cana-de-açúcar, para qualquer tipo de silagem. Porque, basicamente, ele vai melhorar o processo de fermentação do silo. No caso dos capins tropicais, ele é até muito interessante, Juliana, porque as plantas são colhidas com teor de matéria seca, ou seja, não tão secas, na condição ideal para a produção de silagem. Então, ela fica muito úmida. Consequentemente, as bactérias benéficas têm uma dificuldade para produzir o ácido lático e reduzir o pH. Né? Então, cresce aquelas bactérias indesejáveis de novo que a gente comentou. Então, quando você adiciona o Silosolv MC, consequentemente você tem uma melhora do processo fermentativo desses capins tropicais. Então, a gente fala que quando você quer ensilar um capim tropical, o aditivo é quase que necessidade mesmo, né? Senão você vai produzir uma silagem com muita perda de matéria seca. Tá certo. Agora, para a gente encerrar o nosso bate-papo, o inoculante, o aditivo, ele é aquele pozinho mágico que o produtor joga ali na silagem, vai fazer, né, que ela seja perfeita, com qualidade, ou é só uma etapa do processo para, digamos assim, dar aquela incrementada? Então, Ju, muita gente acha isso, né? Que o aditivo é um pó mágico e que vai resolver todos os problemas. Mas não, ele só é um auxiliar no processo de fermentação. O produtor ele tem que se atentar a todo o processo de silagem, manejo do silo. Então, fazer uma picagem ótima do material, fazer uma boa compactação da silagem, que é imprescindível ao processo de expulsão do oxigênio, né, e qualidade da silagem, fazer uma boa vedação do silo, né, para não deixar entrar oxigênio na silagem, e depois fazer um bom manejo de retirada dessa silagem. Com isso, junto com o aditivo, aí sim você vai produzir uma silagem de qualidade. Isso aí, então, o Silosolv MC é a indicação hoje que a Janielen trouxe aqui pra gente, para você usar na produção da sua silagem, mas não pode descuidar de todas as outras etapas, combinado? Muito obrigada pela sua participação, você vai voltar mais vezes aqui, viu? Obrigada, Juliana, obrigada aos telespectadores, é um prazer estar aqui, com certeza irei voltar. Tá bom, até a próxima então. Chegou a hora de rever o que foi destaque no programa de hoje. Linha de reprodução, Silosolv MC. Consulte sempre o médico veterinário, siga as doses e as recomendações de bula. Mais informações, acesse ourofinosaudeanimal.com ou então ligue no 0800 941 2000. Essa edição termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente tem um novo encontro a partir das 11h30 da manhã, horário de Brasília. Até lá, tchau, tchau.